Graça e paz, meus irmãos. Aqui fala é Hudson Moreira, do blog Escola de Profetas. Hoje estaremos falando do alto preço pago por Jesus pela nossa salvação. Falaremos dos momentos finais de Jesus, antes de ele ser traído, crucificado e morto. Estudaremos momentos em que Jesus estava em oração no Getsemane, onde ele rogava ao Pai que, se possível, o Senhor afastasse dele aquele cálice. Esta passagem bíblica emocionante estaremos estudando hoje. Não deixe de se inscrever, compartilhar e dar o seu like. E assistir esse vídeo até o final. Vamos lá? Falaremos do alto preço pago por Jesus pela nossa salvação. O livro de Lucas, no capítulo 22, narra um momento muito difícil que Jesus passou. Nos momentos antes da prisão de Jesus, no qual ele chama os seus discípulos para orar. Sim, para orar. O nosso Mestre Cristo era uma pessoa que vivia em constante oração. A oração era uma coisa tão notável e presente em sua vida, que em um certo momento seus discípulos pedem para Jesus os ensinar a orar. Na ocasião, Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, seus discípulos lhe disseram: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou seus discípulos. Em Lucas capítulo 11, versículo 1. Porém, não queremos estar destacando neste momento sobre a oração, onde estaremos abordando esse tema tão importante em outro momento. Mas queremos, nesse momento, falar sobre a angústia que Jesus passou naquele momento. O alto preço pago por Jesus para nos salvar. Começaremos abordando um momento perto da hora da sua morte na cruz. A palavra de Deus nos diz assim: então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, e ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu um anjo dos céus e o encorajava, e em grande agonia orava ainda mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gota de sangue caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração, ele voltou à presença dos seus discípulos. Lucas capítulo 22, versículo 41 ao 45. Uma curiosidade: como o suor de Jesus se tornou como gota de sangue. A possibilidade é descrita pelo Dr. William Edwards, da revista americana. Ele diz que, embora seja um fenômeno raro, o suor se tornar em gotas de sangue, a hematidrose, pode ocorrer em casos extremos de estresse. Ocorre uma hemorragia das glândulas que produzem suor e a pele fica frágil e fina. Todas as pessoas passam por momentos difíceis. No momento mais difícil de Jesus, ele buscou o Senhor em oração. Ele não se isolou de tudo e de todos. Pelo contrário, ele chamou seus discípulos para estar com ele naquele momento de oração. Chamou seus discípulos lá chegado a ele, para estarem compadecendo, suplicando o favor do Pai naquele momento. Que a cada dia viemos agir como nosso Mestre. Nos momentos bons ou nos momentos ruins, permanecermos na presença do Senhor e sempre buscando a sua presença em oração. Mas o que Jesus enfrentaria logo após aquele momento de oração no Getsemane? Logo após aquele momento, Jesus teria que enfrentar a traição vinda a partir de um dos discípulos que ele tinha escolhido para ser apóstolo. Todos os outros discípulos o abandonaram. O seu discípulo Pedro, que disse que estaria com ele até o fim, o abandonou e ainda o negou por 3 vezes. Jesus foi preso como se tivesse sido um marginal da pior espécie. Zombaram dele, foi chicoteado. A mesma multidão que outrora estava dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, foi a mesma que gritou depois: crucifica-o, que preferiu o marginal ser solto Barrabás do que ele, Jesus. Jesus foi humilhado, rejeitado, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Teve que, mesmo ferido, carregar por uma longa parte do caminho o peso da cruz. Colocaram pregos enormes em suas mãos e pés. Ele foi crucificado. Mas o que Jesus tinha medo que o levou a orar com tanta agonia naquele dia no Getsemane? Gostaria de fazer uma afirmação. Nenhuma das coisas citadas acima, traição, zombaria, humilhação, tortura, pregos, crucificação, foram os motivos da agonia de Jesus no Getsemane. Repito, nenhuma das coisas citadas foram o motivo da agonia de Jesus no Getsemane. A agonia era tanto enfrentada por nosso Mestre que o seu suor se tornou em gota de sangue. A agonia era tanta do nosso Senhor que ele precisou de um conforto sobrenatural para encorajá-lo. Um anjo veio ao encontro de Jesus para o confortar, mas ainda assim sem êxito.
Logo depois ele continua em oração e seu suor se tornou sangue. Era um momento tão difícil que ele orava assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Este era o motivo real da agonia de Jesus, o cálice. Foi o cálice que tanto angustiava Jesus. Não foi nenhum dos motivos acima citados. Basta apenas você se lembrar que os discípulos de Jesus eles foram presos, torturados, lançados na cova dos leões, decapitados, crucificados de cabeça para baixo, perseguidos. Com um detalhe em comum, todos eles passaram por todas essas coisas com alegria e com esperança no coração. Mas o que você poderia pensar depois de ouvir isso? O nosso mestre fraquejou naquele momento. Os seus discípulos enfrentaram momentos difíceis, como o que ele passou, mas com muito mais coragem. Eu quero dizer que não. Nenhum dos discípulos de Cristo enfrentou algo nem parecido com o que nosso mestre enfrentou. Repito, nenhum dos seus discípulos enfrentou o cálice que ele enfrentou. Mas o que representava o cálice da oração de Jesus no Getsemane? Jesus representaria o cálice, e a ira do Deus Todo-Poderoso representaria o conteúdo que seria posto neste cálice. A ira do Deus Todo-Poderoso. Sim, a ira do Deus Todo-Poderoso caiu sobre a vida de Jesus Cristo. Sim, a ira caiu sobre Jesus, o nosso Jesus, que sempre fez a vontade do Pai, viveu sem pecado, curando e anunciando a vontade de Deus. A palavra de Deus nos diz assim: aquele que não conheceu o pecado, tornou-se pecado por nós, para que nele fôssemos tornados, justificados por Deus. Você consegue perceber a profundidade dessa afirmativa? Jesus não conhecia o pecado, logo que ele sentia o tempo todo era a presença do Senhor. Mas aquele que era puro diante do Pai, tornou-se pecado. O nosso Deus é um Deus santíssimo e diante dele não habita o mal. Em um momento, Jesus, o Filho de Deus, ele se tornou aquilo que o nosso Deus tanto odeia, o pecado. No livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 6, nos afirma assim a palavra do Senhor: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías, capítulo 53, versículo 6. O pecado de todos caiu sobre a vida de Jesus Cristo. Ele se tornou o maior pecador que já existiu na face da terra. Alguns teólogos chegam até a afirmar que o momento antes da morte de Jesus foi o momento exato em que todos os pecados da humanidade caíram sobre Jesus Cristo. O que explicaria o seu clamor ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Em seguida ele faz um ato mais surpreendente, que o maior pecador de todos os tempos agora se volta para Deus e diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Cristo foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Foi por causa dos nossos pecados que a ira de Deus caiu sobre ele. Cristo morreu por nossos pecados, para que a ira não viesse sobre as nossas vidas. Amados, esse foi o motivo da angústia de Jesus no Getsemane. Ele pagou um alto preço por nós. Ele morreu pelos nossos pecados, morreu em nosso lugar, para que encontrássemos vida. Gostaria de contar-lhe uma ilustração. Um homem pacífico e amoroso possuía um irmão mais novo, muito diferente dele, enérgico e problemático. Certo dia, o irmão mais novo daquele homem chega em casa todo desesperado, tirando as roupas com pressa, que estavam cheias de sangue. Seu irmão mais velho logo percebeu que ele tinha feito alguma bobagem e vestiu as roupas cheias de sangue do seu irmão. Em questões de minutos, os guardas invadiram a casa daqueles homens e encontraram o irmão mais velho com as roupas cheias de sangue, afirmando que ele que tinha cometido o crime, e o levaram preso. Na cadeia, aquele irmão mais velho descobriu que o irmão mais novo tinha matado 2 mulheres. O regime daquele lugar era muito duro, e aquele homem foi julgado e condenado à pena de morte. Mas ainda assim, permaneceu afirmando que ele que tinha cometido o crime. Por isso, ele foi executado. Após a sua morte, o seu irmão mais novo ficou sabendo o que seu irmão mais velho tinha feito, assumindo a culpa que não era dele. E arrependido, foi correndo chorando ao juiz e lhe contou a história. Ele disse que foi ele que tinha cometido o crime, e não seu irmão, e que ele que deveria morrer. O juiz disse a ele que já era tarde, o seu irmão mais velho já tinha sido executado, e que para ele não tinha mais crime, pois a dívida do crime dele já tinha sido paga
pelo sangue do seu irmão. Mas aconselhou aquele jovem, para que agora ele andasse em novidade de vida e honrasse o sacrifício do seu irmão mais velho, tinha feito por ele. O irmão mais velho, nessa ilustração, representa Jesus Cristo. O irmão mais novo representa eu e você. O juiz representa Deus. Assim como aquele irmão mais velho vestiu as roupas cheias de sangue, assumiu a culpa do crime do seu irmão e foi executado, da mesma forma, Jesus levou sobre si os nossos pecados e morreu na cruz. Deus olha para nós, nos aconselha como aquele juiz dizendo para o jovem homem, o crime já tinha sido pago pelo sangue do seu irmão, e agora ele teria que andar em novidade de vida e honrar o sacrifício que seu irmão tinha feito por ele. O crime já foi pago. Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Quero finalizar com a citação bíblica de Isaías capítulo 53, versículo 10 ao versículo 12. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá os despojos, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Jesus fez um grande sacrifício para que o cálice da ira de Deus não caísse sobre a sua vida. É tempo de se arrepender, tempo de se quebrantar diante da face do Senhor e suplicar o seu perdão. É tempo de agradecer a Deus pelo sacrifício de seu único filho. É tempo de salvação. Vamos ficar por aqui. Se você gostou, não se esquece de se inscrever, compartilhar, deixar o seu like e comentar aqui embaixo. Não esqueça de baixar o e-book, o Plano de Deus para a Salvação, e visitar o nosso blog. O link está aqui embaixo na descrição do canal. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo.